desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos ouviu. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E a esperança nossa, ela vem do Senhor. Eu falo que não importa os seus problemas, as suas dificuldades, o Senhor, Ele sempre trabalha ao favor daquele que neles esperam. E que nós possamos esperar no Senhor grandes coisas. E por isso vamos cantar, vamos louvar ao Senhor esta noite, dando o melhor do nosso louvor para o Senhor, porque digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Feche os seus olhos e vamos levar a Deus as nossas orações. Senhor Deus amado, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tenha feito, por tudo que o Senhor dá de fazer. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Deus amado, por o Senhor ser um Deus bom, um Deus grandioso, um Deus que trabalha, ó Pai, para aqueles que neles esperam. Que nós possamos esperar no Senhor, que nós possamos descansar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Deus amado, cada pessoa que se faz aqui presente, os visitantes, os irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Também te peço pela família da Meire, que está ali no sítio, ó Deus, preparando tudo para amanhã, para o encontro da família Vila Esportiva. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um encontro, ó Pai, muito bom, um encontro de paz, de tranquilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar, indo ali para aquele sítio, ó Deus amado, nos guardar, ó Deus, guardando motoristas, as pessoas que vão estar dentro dos ônibus, as pessoas que vão estar nos carros, ó Deus amados, que vão em carros particulares. Ó Deus, em nome de Jesus, que desde já, ó Pai, o Senhor já esteja preparando tudo, desde já o Senhor já esteja nos guardando. Ó Deus, em nome de Jesus, também algumas pessoas estão viajando, ó Deus amado, que o Senhor esteja guardando a volta para casa. Ó Deus, também te peço, Senhor, pelas pessoas doentes, como o Bernardo, ó Deus amado, que está doente, já faz dias, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo acontece que é permissão do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje mesmo ele está fazendo aniversário. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando essa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor tem que fazer na vida dele, dando força ao Renata, ao Pablo, a todos os seus familiares. E outras pessoas também que estão doentes espiritualmente, que o Senhor possa curá-lo, porque eu acredito que o Senhor é um Deus de cura, é um Deus que cura desde Isaac, desde Abraão, desde Jacó. Ó Deus, em nome de Jesus, continua cuidando de nós essa noite e fala conosco, ó Pai, através do louvor, através da palavra do pastor Samuel. Continua conosco esta noite. E também, Senhor, eu te peço pelo nosso país, pelos nossos governantes. Ó Deus amado, ensina, Senhor, a igreja a orar pelos nossos países, pelas nossas autoridades. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter um país melhor para os nossos filhos, para a próxima geração. Ó Deus, em nome de Jesus, empregos, ó Pai, que o Senhor possa abrir porta de emprego para as pessoas que são desempregadas, pais de família que precisam levar o alimento para sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, continua cuidando de nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos ficar de pé, irmão? Quem puder ficar em pé, por favor. Quem não puder, pode continuar sentado. Amém?
Amém. Com certeza, o amor do Senhor, Ele nunca falhará. Amém? E por isso que vamos cantar mais uma vez, Quero Louvar ao Senhor. Essa música fala, e as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. E ainda mais nós que somos seres humanos, imagem semelhante do Senhor Jesus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Amém? Se até as feras do campo refletem o poder de Jesus, imagina nós como seres humanos. Amém? Amém. Som. Este momento que nós vamos estar cantando aqui agora, você pode sair do seu lugar e cumprimentar os seus irmãos. Passamos já um momento de pandemia, para a honra e glória do Senhor. Mas você pode pegar na mão do seu irmão, cumprimentar. Se quiser abraçar o seu irmão, dá um abraço nele.
E tem visitantes aqui, tem 3 visitantes. Fala para ele que seja muito bem-vindo, que retorne à casa do Senhor. Então, que você fique à vontade no seu lugar, tá? Se você quiser fazer isso, pode fazer. Pode sair de seus lugares e cumprimentar os irmãos. Amém? Essa música, ela fala de corpo e família. Ela fala que recebemos um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, que nós possamos ter realmente um coração regenerado, um coração transformado, igual ao do Senhor Jesus, que deu o Pai do céu, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Amém? Eu declaro a paz.
Amém. Que nós possamos viver como corpo e família mesmo, que sem qualquer falsidade. E por acaso, quando nós machucamos um membro né, do corpo, quebramos um braço, uma perna, faz falta, né? Quando as pessoas têm algum acidente, perdem um braço, uma perna, faz muita falta. Assim é o corpo de Cristo. Cada um de vocês aqui, vocês não têm ideia de como faz falta no corpo de Cristo, como faz falta aqui na igreja, quando a gente não vê a carinha de vocês aqui, quando as pessoas viajam, quando as pessoas estão em sua casa, nós sentimos falta de vocês. Você pode ter certeza que vocês é muito importante, tanto para nós, principalmente para o Senhor. E que nós possamos mesmo viver como família, se preocupando uns com os outros, a ponto de saber a necessidade do irmão, o que está precisando. Assim foi Jesus por nós. Jesus, ele veio ao mundo, se fez, passou como homem e morreu em nosso lugar. Está nos aguardando à volta, até que ele venha, nós possamos andar como corpo em família. Amém? Enquanto vamos cantar esse próximo louvor, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, entregar aqui. O primeiro, o pequenininho, o gasofilaço, é para a obra do Senhor que precisa ser feito. Muitas coisas, mas tudo no tempo do Senhor. E o grande, para as contas mesmo que necessitam ser pago. Amém? E também não esqueça da nossa cesta do amor. Todo mês a gente arrecadamos por volta de 6 cestas e damos para as pessoas que necessitam realmente. Eu falo que muitas das vezes, às vezes o seu vizinho passa fome e às vezes você não sabe. Porque às vezes o vizinho ele tem vergonha de chegar até você e falar, olha, eu não tenho o que comer dentro da minha casa, eu não tenho leite, eu não tenho um biscoito para o meu filho. Mas nós precisamos, às vezes, enxergar um pouco além de ver a necessidade dos nossos irmãos. Então, quando você for fazer sua compra, lembre-se que tem pessoas que não têm nem o básico dentro de sua casa, nem o arroz e o feijão. Então, para a honra e glória do Senhor, que tudo seja glorificado no nome dEle, nós conseguimos alimentar por volta de 6 famílias, ajudar, não é alimentar, porque às vezes uma cesta, dependendo do tamanho da família, não dá. Mas nós conseguimos ajudar por volta de 6 famílias. Então, lembre-se, quando você for fazer sua compra, lembre que tem pessoas que necessitam realmente de ajuda. Amém? Tempo
de bênçãos do céu. Glória a Deus. E enquanto vamos cantar mais um louvor, essa música fala, coração igual ao teu. Essa música fala assim, ela começa assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E realmente, de bom a gente não tem nada. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele olhou por nós e veio ao mundo. E que você, enquanto você estiver cantando essa canção, você possa levar o seu pensamento ao Senhor Jesus e refletir tudo que você já viveu até hoje. E que nós possamos ter um coração igual ao Senhor Jesus. Amém?
Amém? Que nós possamos ter um coração igual ao coração de Jesus. Amém? E vamos cantar mais um louvor. Essa música fala: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. O nome dela chama Rei das Nações. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. Esse é o Rei das Nações. Ele é o nosso Rei Todo-Poderoso. Amém? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ao Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Senhor Deus amado, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Rei das Nações, o nosso Rei Todo-Poderoso. Ó Deus, te agradecemos teu santo nome, entregamos este louvor, ó Deus, em nome de Jesus, que possa, ó Pai, receber o melhor que tentamos te dar.
Não sei se conseguimos dar o nosso melhor do nosso louvor esta noite, mas nós tentamos dar o melhor de nós para o Senhor. Pai, glorificado seja o teu santo nome. Deus, seja exaltado o nome do Senhor neste lugar. Que nós possamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Ó Deus, eu glorifico por essa equipe de louvor, que sempre está à disposição do Senhor, por outras equipes que não estão aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço que o Senhor manda trabalhadores para a seara do Senhor. Grandes coisas precisam ser feitas, ó Pai, neste bairro, mas tudo no tempo do Senhor. Mas manda, Senhor, trabalhadores para a seara, e que nós possamos estar preparados para receber os trabalhadores do Senhor, para ensinar a glorificar o nome do Senhor, a levar a Tua palavra aos necessitados. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus amado, por essa nação, ó Pai, que estão se perdendo, por essa juventude, Senhor, que muitas das vezes estão nas drogas, nas farras, que o Senhor venha ter misericórdia, ó Pai, dessa nação que está se perdendo. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda nossos familiares, guarda os nossos filhos, a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, continua cuidando da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, do pastor Samuel, dando sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, cada dia mais, dando uma mensagem, Pai, que vem do Senhor, que não venha falar dele mesmo, mas é aquela mensagem que venha do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, também te peço pelos dízimos e as ofertas que foi entregue à casa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique, ó Pai, e possa fazer tudo aquilo que necessita na casa do Senhor. E em nome de Jesus, aquelas pessoas que não têm para dar, em nome de Jesus, o Senhor venha abrir porta de emprego, ó Pai, a ponto de dar, o Pai, em nome de Jesus, o seu melhor para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigada por tudo, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, e mais uma noite se já se iniciou. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu vou apresentar os visitantes. Uma aqui é José Maria, né? Certo? Ele é o nosso visitante. E também a esposa dele, Vicentina, certinho? A hora que chegou, eu estava ali na porta, eu falei, vou anotar, que é feio você perguntar, né, qual que é o seu nome. Mas tem um aqui que quando ele chegou, eu já estava aqui na frente, não teve como pegar o nome dele. Qual que é o seu nome? Rogério. Seja muito bem-vindo, Rogério, Vicentino, José Maria. Em nome de Jesus, fica muito bem à vontade em nosso meio e volte sempre, amém? Estudo bíblico dominical, toda quarta-feira, estudo bíblico o pastor Samuel está fazendo um estudo de Apocalipse e está sendo muito bom. Então, se você não tenha vindo, começa a vir. Toda quarta-feira, às 19h30, nós estamos estudando Apocalipse. Quando acabar Apocalipse, nós vamos escolher um outro livro para estudar mais a palavra do Senhor. Amém? E domingo às 9h da manhã, a EBD. Então, se você não tenha vindo, começa a vir também, traz as crianças, que é um momento que as crianças, os jovens, os adultos aprendem muito, é um momento que a gente consegue mais, aprofundar mais na palavra do Senhor, fazer perguntas, tirar dúvidas. É um momento muito agradável, amém? E esses foi os avisos da semana. Aniversariantes da semana, tem o B, que está fazendo 6 aninhos hoje, dia 30/4, último dia de abril. Ele não está aqui porque ele está internado no hospital. Então, em suas orações, coloca o Bernardo em suas orações, amém? E temos o Pedro, também ele não está aqui, fez ontem, né? Dia 6/5. Sábado que vem, 6/5, eu já tô lá estou em abril ainda. Ele não está aqui, mas também vamos orar pela vida dele, amém?
Esses foi os avisos durante a semana. Eu vou pedir a Cátia, que representa o Bernardo. Você ora pela vida dos aniversariantes, Cátia? Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui em tua presença, pelas condições físicas que o Senhor nos deu de estarmos aqui, porque sabemos que é uma honra, Senhor, te servir. Colocamos diante de ti a vida do Bernardo, não somente por mais um ano de vida, mas também colocamos a vida dele diante de ti, Senhor, por todos os problemas de saúde que ele tem enfrentado, que o Senhor vá de encontro à vida dele naquele hospital, que o Senhor venha, ó Pai, trazer todos os recursos necessários e que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor na vida dele. Pai, também colocamos diante de ti a vida do Pedro, que o Senhor venha fortalecê-lo dia após dia, que dia após dia ele seja um homem segundo o teu coração, um bom marido e que, acima de tudo, um bom servo do Senhor. Nós agradecemos por mais um ano de vida do Bernardo, por mais um ano de vida do Pedro, e louvamos o teu nome, porque sabemos que o maior presente é a tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar o pastor Samuel aqui. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Chama as crianças aqui para a gente orar com elas. Convidar a irmã Leia que esteja orando pelas crianças hoje. Amém. Agora as crianças vão descer lá para o culto infantil, o ministério infantil. Amém, igreja? Antes da gente começar, eu pedi o Hudson para colocar esse livro aqui na ponta aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Chama O Perfil do Verdadeiro Cristão. Ele é do pastor Paulo Júnior. Eu acabei de ler ele essa semana. Esse livro é muito bom. E foi através dele que eu escrevi a mensagem de hoje. Através do que ele me ensinou, através da Bíblia, da Palavra de Deus. E ele me abençoou tanto que eu creio que você poderia compartilhar
manjar que Deus me deu através deste livro, através da vida do pastor Paulo Júnior, que quem não conhece é um ótimo expositor das Escrituras. Ele é um homem cristocêntrico que prega a exposição das Escrituras. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso. Ou se você quiser tirar, pode tirar, viu? E hoje eu vim falar um pouco sobre isso, sobre o perfil do verdadeiro cristão. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Jonas, no capítulo 1. E deixa essa Bíblia aberta por enquanto. Jonas capítulo 1, nós vamos ler por enquanto de 1 a 3, mas deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos falar algumas coisas sobre Jonas hoje. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: como está ordem? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, a manejarmos, de acordo com o teu Espírito Santo quer. Que o Senhor fale através das tuas Escrituras. Que o Senhor use-me, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o Senhor tem para a sua igreja essa noite. Em nome de Jesus, essa é a oração do teu servo. Amém, Pai. Irmãos, primeiro ponto. Alguns cristãos começam bem. E a gente começa no livro de Jonas dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. O Senhor falou diretamente a Jonas. E a gente termina no versículo 3, que a gente acabou de ler, ele falando que ele tentou fugir da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Parece loucura para nós, né? Como um homem tenta fugir da presença do Senhor. Mas eu vou tentar provar para você nessa noite que tem muito mais de Jonas dentro de nós que nós imaginamos. Por que eu quero dizer isso? Alguns cristãos eles começam bem a caminhada e depois eles se contaminam com as coisas negativas que adoecem o seu ministério, a sua vida cristã, a sua caminhada com Jesus, e automaticamente, sem perceber, ele vai se tornando um Jonas. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, por que você está falando isso? Porque quando eu falo de ministério, você também crê que quando você foi chamado por Cristo, você também tem um ministério? O ministério não é do pastor Samuel. O ministério da vida esportiva, o ministério cristão, o pastor Samuel tem a sua vida com Cristo, o seu ministério é entregar para Deus, e tem vários desafios que Cristo colocou na vida dele. Mas cada um de você que está sentado, que Cristo entrou na sua vida, possui um ministério a se cumprir. Um ministério significa trabalho, trabalho por Cristo. Então, se eu estou dizendo para você que você tem um ministério a se cumprir, você concorda comigo que todos vocês têm uma missão diante de Deus a se cumprir. E quando eu estava lendo esse livro que eu indiquei para vocês bem no comecinho, antes de eu começar a mensagem, do perfil do verdadeiro cristão, eu estava observando de um tempo para cá, quando eu comprei esse livro, eu sempre leio os esboços do livro antes de eu comprá-lo. E quando eu comprei esse livro, eu estava lendo sobre os esboços dele e comecei a me interessar pelo assunto e comecei a observar sobre os temas centrais. E o pastor Paulo Júnior, ele fala sobre uma observação que casa muito com a ideia dos crentes e cristãos dos dias de hoje. Como assim, pastor Samuel? Como assim casa muito? Os cristãos dos dias de hoje estão cada vez mais, como eu posso dizer, uma palavra que não seja tão afrontosa, consumistas. Que isso? Você está falando que a gente consome? Não, a gente virou cliente e consumidor da igreja. A gente vem, senta nos bancos, dou a minha oferta, dou o meu dízimo e vou para casa. Fiz a minha parte. Eu posso te provar que não é só isso. E eu vou te provar isso biblicamente. Vou falar para você que a sua função está muito além do que só vir sentar no banco e ir embora para casa. Só que o perfil do cristão moderno é esse. Isso foi crescendo diante das igrejas estrondosamente. As pessoas estão achando que estão fazendo a vontade de Deus simplesmente por irem ao culto ao domingo. E isso está se tornando o perfil e a cara de todos os cristãos dos dias de hoje. Toda doença, irmão, ela só pode ser curada quando o doente ele reconhece e aceita o tratamento. Aqui no livro de Jonas, a gente começou a entender que Jonas tentou fugir da cidade
para a cidade de Jope, né, lá em Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem que Deus queria enviar até Nínive para que aquele povo se convertesse. Então Jonas conhecia quem Deus era, sabia que não adiantava ele fugir, que simplesmente o Senhor estaria lá. E o que a gente acontece em Jonas 1, versículo 6? Agora pula lá para o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio, que quando Jonas comprou, para quem não conhece a história, essa passagem nesse navio, começou-se uma tempestade. E essa tempestade começou a gerar medo no pessoal do navio, e todos preocupados em morrer. Olha o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esses Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês: excesso de autoconfiança. O que temos de cristão com excesso de autoconfiança? E na verdade, a autoconfiança de Jonas aqui, porque Jonas sabia que não tinha como fugir de Deus, sabia que ele não queria pregar em Nínive e que a vontade de Deus não era tão importante ali. O importante é o que ele queria, porque eu vou fugir da presença do Senhor, é a minha vontade que está em jogo. Como diz alguns, é o meu livre-arbítrio que está em jogo aqui. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Jonas, ele fugiu, tentou fugir, ele entrou no navio, onde o navio, a tempestade batia na proa daquele barco, e as pessoas se amedrontaram com tanto medo, que o capitão do barco ficou admirado que Jonas estava com sono. Não é possível que esse homem está com sono, não é possível que esse homem está dormindo no meio dessa tempestade. O primeiro ponto é excesso de autoconfiança. A gente tem muitos cristãos, tanto da igreja quanto fora da igreja, que confia na força do seu próprio braço, que esqueceu da autenticidade de Cristo na sua vida, que você não consegue caminhar sem Cristo, mas confia em você mesmo, confia no que eu aprendi lá fora, confia, como dizem muitos por aí, um jeitinho brasileiro, aquele jeitinho malandro, aquele jeitinho de se virar em tudo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o excesso de autoconfiança nos cristãos brasileiros tem estragado a nossa geração. Nós cada vez mais temos os púlpitos lotados de psicólogo, psiquiatra. Não estou falando que isso é ruim, mas estou dizendo que a mensagem do Evangelho está sendo tirada de lado. Estamos trazendo para cá especialista do homem. Precisamos saber o que o homem está sentindo, o que o homem está pensando. Eu tenho que trazer aqui um psicólogo, eu tenho que trazer aqui um psiquiatra. Não estou falando que isso é proibido na igreja. Eu estou dizendo que nós estamos substituindo a pregação da palavra, do puro e mais simples Evangelho, por especialistas do homem. E o que eu quero dizer isso para você? Porque nós estamos aprendendo no decorrer da história que a Bíblia não é mais o suficiente. Aprendemos no decorrer da história e estamos ouvindo até de alguns púlpitos por aí, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser isso, que a Bíblia tem que ser aquilo. Por que disso, meu irmão? Porque o cristão, ele está começando a confiar no seu próprio braço. Ele está começando a entender que ele é autossuficiente e Cristo não é mais a centralidade da sua vida. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era bem jovenzinho, bem da idade dos meninos, ia para minha avó, para a Igreja Batista Memorial. E eu lembro que a palavra crente representava um respeito. Todo mundo que era crente era respeitado. Eu ia com a Bíblia debaixo do braço, então até o pessoal que a gente chama na rua aí, que é os bandidos de rua, né, o pessoal que ficava nas biqueiras, eles respeitavam os crentes passando. Hoje, o crente, ele é sinônimo de chacota, bizarrices. A gente perdeu o respeito. A gente perdeu, de certa forma. Por quê? Porque nós, crentes, eu já contei isso para vocês. Um tempo atrás, quando eu estava lá tentando fazer o financiamento do meu carro, e uma coisa que o rapaz me disse, eu me apresentei como profissional da minha área, que ele falou assim: você é pastor, né? Você sabe que aqui a gente não financia para pastor. Aí eu, curioso, perguntei para ele, por quê? Ele falou, porque os maiores índices de autoendividamento, de não conseguir pagar, de fazer coisa mais que a própria forma de pastores. E aquilo eu achei tão triste para nós. E ele estava falando uma coisa que é muito interessante. E a gente começou essa conversa, aquela vez que eu falei para vocês, e dentro das conversas que eu tenho de negócios, os crentes são os mais mal pagadores. Os crentes é os que mais faz gato na luz. Os crentes são os que mais roubam as pessoas. Irmãos, isso é assustador. E quando perguntei para você desse livro, do verdadeiro cristão, isso está interligado com a autoconfiança que nós temos em nós mesmos. Nós achamos que conhecemos mais do que Deus.
aqui no livro de Jonas, que eu comecei a iniciar, Deus deu uma ordem direto para Jonas. Falou, vá até a cidade de Nínive e pregue lá. Jonas, vou é nada. Vou pegar o barquinho ali embaixo e vou dar a linha. Quer saber disso? Não. Era uma ordem direta. E mesmo com tudo desmoronando ao seu lado, Jonas estava lá assim, ó. Eu vou dormir. E o dono do navio chegou para Jonas e falou com ele, você está ficando doido? Como é que você está agarrado no sono aí? Está todo mundo destruído. Ora o seu Deus aí para ver se ele nos salva. Agora pula lá para o versículo 15 comigo. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Para você que não conhece a história, eu estou pegando em partes, que eu quero falar mais coisas sobre Jonas. Para você que conhece a história, depois que Jonas contou para o pessoal que o mar estava assim por culpa dele, o povo, o problema é seu, então se vira. E jogaram ele lá no meio do mar. Claro que essa interpretação, 3 Samuel. Jogaram ele no mar, e aqui a Bíblia diz que o mar se acalmou. Tem segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Os cristãos, eles estão cada dia mais com relacionamentos ruins. Como assim, pastor, relacionamentos ruins? Jonas, ele foi seguir os seus amigos no barco na direção contrária. Os cristãos estão cada dia mais, ouvindo os seus colegas, os seus amigos, que não conhecem nada da palavra de Deus, e dão razão para eles. O que mais me assusta, quando eu vou conversar com alguém no meu gabinete, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu estou com um problema aqui, mas eu estou seguindo esse caminho que, de acordo com a minha mãe, ou meu tio, ou meu avô, ou meu pai, ou alguma pessoa mais próxima de mim, disse que para mim seguir esse caminho, e ele está certo. Aí, às vezes eu pergunto, essa pessoa que te disse, ela tem algum relacionamento com Cristo? Ela vai na igreja. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, sobre isso? Conselhos bíblicos se pede para quem anda com Cristo. Conselhos sobre o cristianismo é para outro cristão. Para uma pessoa que tem uma vida defasada, não. Eu já citei várias vezes esse exemplo aqui. Tenho certeza que nenhum de vocês perguntaria para mim como é fácil emagrecer. Eu não vou saber se você vai falar isso, porque eu estou até hoje lutando com isso. E é a mesma coisa com o cristianismo. Não se pergunta sobre a luta cristã para pessoas que não estão lutando, ou que se autoconvenceu de algo, ou que estão se relacionando com pessoas que estão se afastando de Cristo. E o perfil de um cristão verdadeiro é andar com os seus. Nós cantamos uma última música aqui, Corpo e Família, que diz que é preciosa a nossa comunhão. E essa comunhão, ela não tem que ser só de aperto de mão no cantar do louvor, mas tem que ser, eu estou com problemas, eu vou procurar o irmão fulano de tal na igreja que ele pode me ajudar. Eu vou procurar o ciclano. E eu sei, irmãos, eu sei que muitas das vezes o ambiente da igreja ele é meio complicado de se procurar. Porque você fica preocupado do que o irmão vai achar de você, do que o irmão vai falar com você. Mas isso é estratégia do diabo, irmão, para que você se relacione cada vez mais com pessoas que não têm Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Se você quiser, irmão, qualquer dia desses, faça um teste. Pergunte para uma pessoa que ama Cristo de verdade sobre um assunto polêmico. Pergunte a uma pessoa que é autoconvencida que Cristo está na vida dela, que você vai ver que as respostas são muito diferentes. Aí você fica lá no meio, quem que eu vou ouvir? A Bíblia deixa um relato, um exemplo muito claro. Você conhece uma goiabeira pelo fruto da goiaba. Você conhece um pé de manga pelo fruto da manga. Você conhece a árvore pelos frutos. Cristão dá frutos. Cristão gera o fruto do Espírito. Cristão é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma pessoa que não gera frutos não tem nada para te aconselhar. Não estou falando, pastor, você está dizendo para me virar as costas para as pessoas que não são cristãs. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que no momento do aconselhamento, no momento de andar com Cristo, não se deve perguntar, nem ouvir pessoas que não são cristãs. Porque eles não têm nada para acrescentar na sua vida. Ao contrário, eles podem ser usados pelo diabo para atrapalhar a sua vida cristã. E você vai achar que aquilo é de Deus. Pula aí para o capítulo 4 de Jonas. Terceiro ponto, motivações erradas. Versículo 1 diz assim, com isso, desgotou-se de Jonas extremamente e ficou irado. Após a pregação que Jonas fez em Nínive, depois de ter se jogado no mar, depois do peixe ter engolido ele, depois de ter jogado lá em Nínive, depois de ter feito tudo aquilo, ele ficou com raiva. Porque aquele povo se arrependeu e Deus não ia mais castigar aquele povo. E olha aqui o versículo 1 diz, com isso, desgostou-se. Jonas ficou chateado, entristecido, magoado, extremamente, e ficou com raiva, irado.
E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, infelizmente alguns cristãos nós ficamos perdidos, pensando que a nossa vontade deve ser feita por uma motivação que está equivocada, por algo que muitas vezes nós queremos que seja assim, ponto final. Jonas não queria que Deus perdoasse a cidade de Nínive. Jonas queria que Deus castigasse Nínive, tanto que quando se você ler o livro de Jonas todo, você vai ver que ele fala com o Senhor vai perdoá-los, eu conheço o Senhor. Aqui não estava em xeque, vamos dizer assim, a vontade de Deus, mas o que Jonas queria que fosse feito, porque Jonas, ele se autoconvenceu, ele convenceu-se que a vontade dele é mais importante que a do Senhor. E quantos de nós cristãos fazemos isso, irmãos? Quando Cristo fala com você, seja uma pessoa do bem, ande nos meus caminhos, ame as pessoas, ande com as pessoas, seja um motivador, seja um ensinador, um discipulador do próximo, e você pensa, não, Senhor, é difícil demais. Não, o pastor está lá, o pastor ganha o dinheiro da igreja, ele fica lá, ele que se vire. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? As motivações erradas também obscurecem a nossa forma de ser cristão, a nossa forma de andar com Jesus, porque Jonas estava com motivação errada. Agora, no versículo 9 do capítulo 4, ele diz assim, então Deus perguntou a Jonas, é razoável esta sua ira? Por causa da planta, ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Oh, menino rebelde, você reparou o tanto de bobeira que Jonas fez aqui? Jonas, ele não quis ouvir a vontade de Deus, ficou bravo porque Deus perdoou Nínive, ficou bravo porque Deus fez crescer uma planta, depois foi lá e destruiu a planta, e agora Deus perguntou para ele, faz sentido, quando ele fala é razoável, pergunta para Jonas, faz sentido você ficar irado com isso? Aí Jonas é rebeldão, como aqueles meninos bravos, aqueles meninos que fazem pirraça dentro de casa e fala assim, eu quero morrer, eu não pedi para nascer, é isso que eu vejo em Jonas daqui, é razoável, pelo menos é aceitável, Jonas, essa ira sua. Aí ele fala assim com ele, é razoável até a minha morte, que as meninas trividas, né? Eu fico imaginando, se você no lugar de Deus, hein? Se Deus fosse como nós, impulsivos, reativos, porque nós somos reativos, né? Nós interagimos com o nosso irmão, nem é por ação, é por reação. Por exemplo, se o meu irmão me dá uma palavra que me fere, eu dou outra que fere nele. Se ele dá uma de amor também, nós somos muito reativos. Imagine se nós continuássemos reativos diante dessa possibilidade que Deus tinha com Jonas. Se eu sou Deus naquele momento, você vai ver então, Jonas, arrumou um problema comigo agora, você achou ruim porque a árvore morreu, eu vou botar um sol de 80 graus aí, para queimar sua cabeça. Então, porque a gente é reativo, nós somos pessoas más, e Deus foi ensinando Jonas, através das suas escrituras, através de todo o ensinamento, mesmo diante da rebeldia, da autoconfiança, de fazer da sua vontade, de ouvir as más companhias, de ouvir maus conselhos, mesmo diante de todas as tribulações que Jonas passou aqui, problemas que era dele mesmo, Deus continuou ensinando Jonas. É assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus faz com nós cristãos todos os dias. Quantos de nós não trocamos Deus por tão pouca coisa todos os dias? Ficamos bravos com Deus às vezes por causa de besteiras. É claro que muita gente pode falar, eu não fico bravo com Deus. Quando você nega as escrituras sagradas e dá lugar ao pecado e não luta contra ela, você está negando a Deus, mesmo que você não esteja bravo contra Ele. Quando é explícito e claro na palavra dEle, ande por tal caminho, não minta, ame o teu próximo, faça tal coisa, não fique caçando intelectuais ou interpretações que falem aos seus ouvidos. Como aquele ditado desse rapaz, como essa história desse rapaz que eu falei, não procure, e ainda eu falei com ele no final uma vez, que eu lembro quando a gente estava conversando, eu falei, por mais que eu te fale o que você tem que ouvir, você não vai querer me ouvir, porque você quer ouvir alguém que fale aquilo que você quer ouvir. Qual que é a diferença disso, Samuel? Porque muitas das vezes a gente procura um aconselhamento, e a gente quer que aquela pessoa fale o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. E uma das funções mais difíceis de um pastor, é falar o que a pessoa está fazendo naquele momento e falar, você precisa mudar. Isso gera raiva na pessoa, inimizade com o pastor, inimizade com o conselheiro, inimizade com a pessoa que está sendo aconselhando. Isso gera uma situação terrível. E como nós somos reativos à palavra de Deus, e reativos a esse tipo de coisa, nós cristãos, o que nós fazemos? Nós interpretamos mal, tornamos aquela pessoa nosso inimigo, e virou um motivo de disputa. Aí a igreja começa aquela disputa, na minha caminhada com Cristo, estou disputando com fulano, vamos ver quem tem razão, vamos ver quem está certo. A gente é desse jeito, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Nós somos igual Jonas.
Muitas das vezes a gente lê o texto de João e fala que menino atrevido, como é que ele fala assim com Deus? Quando nós negamos a Cristo na nossa caminhada com Jesus, nós nos parecemos com Jonas. Quando nós não ouvimos a palavra dele, nós nos parecemos com Jonas. A Bíblia é o maior manual. Eu comecei a mensagem falando sobre o perfil do cristão, mas o maior manual para se conhecer um perfil é a Bíblia. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a psicóloga te chama lá e fala, vamos ver se você tem um perfil dessa empresa. Então, quando ela fala perfil, ela fala se você se encaixa de acordo com como a empresa quer. Então, se a empresa falar com você, você vai usar uniforme, mesmo que o uniforme seja feio, você não usa, porque a empresa mandou. E você tem que se encaixar no perfil daquela empresa. E quando Cristo fala para você, qual é o perfil do cristão? E você fala assim, eu não, sou cristão. Eu já ouvi demais isso. Eu sou cristão, mas eu não sou, ele fala bitolado, eu não sou aqueles beato de igreja. O que eu quero dizer para você, irmão? Você não precisa ser beato de igreja. Você precisa ser fiel a Cristo, a sua palavra, a vontade do Senhor. Os púlpitos hoje, irmãos, é muito fácil, com todo respeito aos irmãos que fazem isso, mas é muito fácil fazer uma mensagem homocêntrica, que tem um homem antropocêntrica, que tem um homem na centralidade de tudo. Eu podia chegar aqui e falar, Deus vai abrir os seus caminhos, quebrar as barreiras do seu caminho, mas quando eu ponto você para Cristo e falo que você tem que negar a si mesmo, não tem que fazer contra a vontade, a sua vontade, mas a vontade do Senhor seja cumprido, muitas vezes não é o que você quer ouvir. Você quer ouvir que Cristo seja o seu servo, e não você servo de Cristo. Você quer que Cristo resolva os seus problemas, e não que você seja escravo dele, assim como Paulo dizia, eu sou teu escravo, Senhor. E muitas das vezes eu oro ao Senhor e falo, Senhor, eu vou te dar uma oferta aqui, mas o Senhor tem que me abençoar. Deus te abençoa pela graça, Ele não tem que te abençoar. E essa mensagem é dura aos nossos ouvidos. Essa mensagem que Cristo, Ele nos chama, Ele nos despedaça, depois reconstrói, é dura para nós, que achamos que conhecemos de tudo, que sabemos de tudo, que somos instruídos por todas as coisas. Quando eu falo com vocês, negue-se a si mesmo, pare de fazer as vontades da carne, pare de fazer as vontades do diabo. Ah, não, o pastor está pegando muito pesado. Mas eu não posso chegar aqui acima e falar com vocês mensagens que são coaches hoje em dia, dizendo que você é o centro do coração de Jesus, que você é levantado por você, irmão. Todas as suas obras, a Bíblia diz que somos trapos de imundícia. Você é salvo pela graça do Senhor. Eu, Samuel, sou salvo pela graça de Cristo. É um favor que eu não mereço, é algo que eu não mereço, mas a tua misericórdia, a graça dele me alcançou. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Seja um cristão saudável, cristocêntrico, que Cristo alcança a centralidade das suas vidas, que o seu perfil seja de um verdadeiro cristão, onde a vontade da carne não se estabeleça na sua vida. Não queira para que as pessoas pensem sobre você como se você fosse um cristão que faz de acordo com a sua vontade e olha assim para você e fala, fulano é crente, mas não mudou nada. Eu cansei de falar que o seu testemunho é a Bíblia que o crente não lê, que o não crente lê. Ele vê através da sua vida Cristo. E quando ele olha para você e não vê Cristo, ele não quer parecer com você. Sabe por quê? Dói falar isso como pastor, mas porque a gente é hipócrita. Porque nós falamos de Cristo, mas não vivemos a Cristo. A gente estava falando hoje lá na EBD dos jovens, no capítulo de João 13, no versículo 17, diz assim, depois que ele lavou os pés de Jesus, dos discípulos, na lava-pés, ele lavou os pés de todo mundo, Pedro fez aquela lacração dele, ele xingou Pedro, falou, se eu não tiver lavar seus pés, não tem partes comigo. Ele falou, então lava todo o corpo, a cabeça, e depois Jesus dá ele outro, não, você já está limpo, você não precisa só os pés. Aí no versículo 17, depois de todo aquele ensinamento que Cristo disse, que nós como servos somos menores do que Ele, e devemos fazer isso, no 17 ele diz assim, agora que vocês sabem estas coisas, um exemplo que ele deu, um exemplo sobre o lava-pés, ele diz assim, felizes serão se a praticarem. Você consegue entender que Cristo ensinou aqueles discípulos naquele momento uma quebra de paradigma, onde o seu Senhor lavou os seus pés. E automaticamente no final ele fala assim, agora que você sabe que o seu Senhor foi humilde o bastante para lavar os seus pés, seja como eu, pratiquem o que eu estou ensinando. Não seja só um fariseu, falando, mas o perfil não é de cristão. O que eu quero dizer para você, meu irmão?
O excesso de autoconfiança, relacionamentos ruins, motivações erradas, rebeldia. Jonas fazia adoecer ao ponto de aborrecer a Deus grandemente. Jonas não queria ser profeta, não queria pregar, não queria fazer a vontade de Deus fosse convertida. A missão de Jonas era que Deus fizesse do jeito que ele queria. Porque Deus deu uma ordem direta para ele, falou, vá até a cidade de Nínive e pregue lá. Vou não. Pegou e, na cabeça de Jonas, não sei o que ele se passou por lá, achou que podia fugir de Deus. Tentou fugir de Deus e falou, não vai fugir não, você vai em Nínive. E depois que ele pregou em Nínive, se você ler o texto de Jonas todos, você vai ver que aquele povo se converteu ao Senhor. E a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. E Jonas ficou o quê? Bravo. Estou triste, Senhor, porque o Senhor salvou aquele povo. Você consegue entender que os traços, as rebeldias, a autoconfiança de Jonas é parecidíssimo com muitos cristãos de hoje em dia, da igreja cristã moderna, da igreja brasileira moderna? Por que eu digo isso, meu irmão? Nós temos que cuidar da nossa mente, coração, que nós fortalecemos a nossa vida para a gente exercer o nosso ministério e as nossas próprias emoções e atitudes, para que assim a gente possa alcançar outras vidas com o poder de Deus, com a missão principal, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que possamos falar de Cristo verdadeiramente, e não só da boca para fora, não só chegar aqui, eu como pastor, chegar aqui e falar isso para vocês e não cumprir isso na minha vida, porque eu não quero ser uma pessoa que só fala e não vivo o que eu falo, porque isso não é para mim, porque eu falo, Senhor, eu quero viver aquilo que eu estou pregando, então ensina-me, ó Deus, ensina-me, Senhor, a viver a Tua vontade. É por isso que eu fico em guerra comigo o dia inteiro. Essa é a guerra espiritual que a Bíblia cita, quando você luta contra o seu pecado, quando você luta contra o seu eu, e não ficar de rebeldia com o Senhor, assim como Jonas fez. Quero que você entenda, meu irmão, que é muito mais importante a obra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, do que a sua vontade. Que isso, pastor? Você está falando que Deus não importa com a minha vontade? Sinceramente, irmãos, Deus importa com você porque Ele é um Deus de amor, mas a missão principal é pregar o Evangelho, alcançar o homem para Cristo, e essa é a missão principal. Deus te abençoe pela graça, Deus te abençoe pelo amor dEle, Deus abençoe você porque Ele é um Deus gracioso, Ele te dá, Ele é abençoador, mas Ele não tem que ser procurado por essas coisas, e Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem você é no íntimo da sua alma, Ele sabe quem Cristo representa na sua vida. É claro que muitas das vezes nós podemos vestir a nossa máscara de crente, subir aqui em cima, pegar o microfone, falar muitas coisas e sair dessa porta para fora e ser uma pessoa, como a Bíblia chama de fariseu, de hipócrita, mas isso está guardado essas pessoas. Cristo chama essas pessoas de joio, e eu não quero ser joio, creio que os irmãos que estão aí sentados não querem ser joio, quer ser trigo, quer ser um verdadeiro cristão, uma pessoa que prega a palavra de Deus e vive essa palavra, e nela medita de dia e de noite, nela busca o Senhor, nela busca o verdadeiro perfil do cristão. É claro que hoje em dia a gente até se confunde, porque a gente acha que ser cristão está atrelado a roupas, a costumes, a outras coisas. Ser cristão está atrelado a viver como Cristo viveu, a amar as pessoas, a perdoar o teu próximo, a fazer a vontade do Senhor. Está muito mais atrelado a isso do que como você se veste, como você se fala, como você vive, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quero que você, irmão, entenda isso como uma exortação, para que possamos fazer a vontade de Cristo, que Cristo seja o centro dessa igreja verdadeiramente, não só dessa igreja, mas da sua casa, que Cristo reine dentro do seu lar, que Cristo seja o principal motivo de você sair todo domingo, tendo que trabalhar na segunda-feira, vir para a igreja, estar com os irmãos, praticar a palavra de Deus, e que Ele seja honrado em todas as suas palavras, e que você entenda que a sua vontade não é tão importante como a de Jonas não era, que a vontade de Deus vai ser cumprida na sua vida, mesmo que Deus te arraste para a boca de um peixe, e te cuspa na praia, te traga de volta, mas que possamos entender que Ele faz e cumpre a sua vontade em nossas vidas. Nós temos que ser cristãos. Isso, o significado de cristão, todo mundo aprende desde pequenininho no EBD. Significa pequenos cristos. Você é um discípulo de Jesus. Você é um adepto ao cristianismo. Você é um adepto ao Senhor. E quando você diz, eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, e não cumpre, você está infringindo o mandamento.
dizendo, eu sou mentiroso. Irmão, o que eu quero dizer para você, irmão? Viva a palavra de Deus, como se Ele fosse voltar amanhã. E você não tem que viver com medo da volta de Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Você não vai ser salvo atrelado às suas obras. Você é salvo pela graça de Cristo. Conversando com um jovem esses dias para trás, ele falou que tem medo de Jesus voltar, ele está pecando, ele ir para o inferno. Tira isso da sua cabeça, irmão. Deus não te salva pelo que você faz, mas é pela graça dele. O apóstolo Paulo ele nos ensina, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não vem de vocês. E ele ainda continua dizendo, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Cristo te salva não é pelo que você oferece a Ele, mas você quer oferecê-lo práticas boas porque você quer ser como Ele. Eu não estou atrelando o que eu estou exortando vocês à salvação, eu estou atrelando porque vocês são discípulos de Jesus, porque vocês carregam a maior comissão na vida de vocês. Não existe missão alguma neste mundo que seja mais importante do que vocês carregam hoje em dia, meus irmãos. Vocês são a verdadeira comitiva, os discípulos de Cristo nesta terra. E como os discípulos podem não ouvir a voz do seu mestre? Quando você se torna um embaixador ou um desembargador em outro país, do seu país, você cumpre as ordens do seu país. Se o seu presidente falar assim, faça tal coisa aí, você tem que fazer. Porque você está cumprindo as ordens e você está debaixo de um reino. E quando você fala que você é embaixador de Deus nessa terra, e Cristo fala para você, vá para a direita, vá para a direita, vá para a esquerda, vá para a esquerda. Mesmo que isso controverse tudo que você queira. Caminhe de acordo com a vontade de Cristo, caminhe de acordo com a vontade do Senhor, que o perfil de Cristo seja estampado no seu rosto, não só com bocas ou com palavras macias e bonitas, mas de acordo com a vontade de Deus expressada na prática do amor, na prática de amar o teu próximo, de cuidar do teu irmão e de fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Irmãos, que Deus possa nos abençoar através da palavra dEle, que Ele possa nos encher com o teu Espírito. E eu não gosto muito quando o pessoal fala que o Espírito Santo nos incomoda, né? Eu fico preocupado com essa palavra. Ele não é que ele incomoda, ele te questiona para que você não reaja, para que você não fique na sua zona de conforto. Eu sei que muitas dessas palavras que eu falei, elas podem parecer duras, mas é as palavras de Deus sobre a sua vida. Então o Espírito Santo, ele tire você da sua zona de conforto, ele tire você do seu mundo de conforto e traga você o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo na sua vida, que Ele possa entrar na sua vida e arrebentar as suas defesas, porque muitas das vezes nós estamos com as nossas defesas altas, não queremos ouvir o Evangelho de Cristo, eu quero ouvir aquilo que amacia os meus ouvidos, mas que Cristo, e através do Teu Espírito Santo, porque é Ele que convence você, a minha função é abrir a boca e falar, Ele convence você, que Ele entre na sua vida, estralhasse as suas defesas, e que Ele se torne o centro verdadeiro do seu coração, que Ele tome lugar na sua vida, e que ninguém tome o lugar dele na sua vida, porque Cristo, Ele pede todo o seu coração, Ele pede, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vou falar de novo, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vocês acham que um marido, quando diz assim, eu amo a minha esposa, e atrás está amando ela? Pode ser tudo, menos amor. Quando uma pessoa que diz amar tanto outra, trai a confiança dela, isso não é amor. E quando Cristo fala, amarás a Deus de toda a tua alma e todo o entendimento, não ignore a palavra de Deus. Seja um perfil exato do cristão, de Cristo na sua vida. Que Cristo possa ser nosso exemplo. Que o pastor Samuel não seja os seus exemplos, mas que Cristo seja o seu exemplo. Que nenhum homem seja seu exemplo. Que o pastor Samuel pode cair amanhã, mas Cristo seja o centro da sua vida. Cristo seja o centro do seu coração. Que se você olhar para Cristo, ninguém derruba você na missão, meu irmão. É porque o próprio Cristo, Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele vai estar com você até a consumação do século. Mesmo que os dias estiverem nebulosos, que os dias estiverem terríveis, que estiver tudo obscuro à sua frente, Ele estará com você, porque Ele promete através da palavra dEle. Então confie na sua palavra, confie no Senhor e no que Ele tem para nós. Que Deus possa entrar no seu coração, assim, tirando você da sua zona de conforto, e que você possa entender que possamos ser cristãos, nem existe a palavra, né? Cristãos saudáveis, que possamos ser cristãos cada dia mais saudáveis, e não só um cristão consumidor, cliente consumidor, mas que possamos entender que esta igreja, que esta obra, a igreja local, que a sua obra lá no seu trabalho, que a sua obra na sua faculdade, que a sua obra que Cristo te colocou, você é responsável por ela.
Você é responsável por levar a Cristo no seu trabalho. Você é responsável por levar a Cristo na sua escola, na sua faculdade. Porque você se diz assim, eu sou um seu discípulo, eu sou um pequeno Cristo. E Cristo aproveitaria, se Ele estivesse no seu lugar, para levar o Evangelho do seu Pai, do nosso Senhor, através da vida de onde Ele estivesse. Então, se você fala, eu sou discípulo de Jesus, aonde você estiver, fale de Cristo. Fale da sua palavra, fale que Cristo pode mudar a sua vida. Jesus continua salvando o homem do pecado. Jesus continua salvando o homem da boca do inferno. Mas você tem que falar, abrir a sua boca e falar. Ainda que esse mundo tente oprimir a mensagem da igreja de Cristo, você conhece a verdade. Continue falando para todo mundo que possa te ouvir. Jesus pode salvar a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode trazer sobre você salvação. E salvação não está atrelada à prosperidade. Entenda isso. Cristo vai salvar a sua alma. Ah, pastor, depois que eu entrei para a igreja, minha vida piorou. Continue seguindo a Cristo até o fim, irmão. Mesmo que a sua vida esteja piorado. Porque se você olhar para as Escrituras, você vai ver que os discípulos, nenhum deles tiveram a vida próspera, cheio de coisas. Todos eles morreram matados, com exceção de João, que morreu na ilha de Patmos, depois de escrever o Apocalipse. Eu quero que você entenda que um discípulo de Cristo, ele está disposto a viver até o pior da sua vida e continuar honrando a Cristo em todos os momentos. E não só nos nossos cânticos, quando a gente canta, eu vou passando pela prova, dando glória, daí passa a prova, meu Deus, não aguento mais não. Quero que você entenda, irmão, que mesmo quando tiver tudo nebuloso, continue amando o Senhor, continue amando a Cristo em sua palavra, em seu ser, que Cristo seja o centro do seu coração e ninguém mais. E que nenhuma palavra, de nenhum especialista, de ninguém que fale no conforto do seu ouvido, que seja algo que fale lá no fundo do seu coração. Porque hoje as emoções estão tomando. Se fosse lado emocional, eu fiz um paralelo aqui no EBD um dia sobre a vida de Pedro. Se a gente fica imaginando Pedro nas igrejas modernas hoje, porque Pedro era impulsivo, ele falava com as emoções, e Cristo toda hora batia nele. Pedro, Pedro, Pedro. Então Pedro apanhava muito. Então não deixa o teu emocional falar mais que a razão. E a razão é Cristo na sua vida. É Cristo mudando o seu ser. Que o seu emocional seja controlado. Que Ele não controle a sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmão, controlar o nosso emocional. Tem dia que eu estou lá em casa que eu fico, Senhor, me ajuda. Eu estou cheio de coisa na cabeça, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Que o emocional, das vezes, a gente fala mais alto. Aí, às vezes, eu ouvo uma palavra, e essa palavra foi de Deus para a minha vida. Às vezes nem foi, irmão. Pense com a razão. Pense se encaixa nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz, ainda que um anjo do céu desça e lhe apresente outro evangelho, que não seja este anunciado, seja maldito, seja anátema. Então não creia em nada que não vem da Bíblia, em nada que não vem do Senhor. Se nem os discípulos criam, por que a gente vai crer? Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente nessa caminhada com Cristo e que Ele continue sendo o centro para que nos tornamos cristãos saudáveis a cada dia. Que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé para a gente orar? Grandioso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, pelas Tuas Escrituras, por essa igreja local, pelos Teus irmãos que estão aqui presentes, pelos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado pela Tua presença aqui em nosso meio. Pai, pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, que esteja, Pai, sondando os nossos corações, quebrando as nossas defesas, quebrando, Pai, tudo que não é do Senhor, e que o Senhor fale ao fundo dos nossos corações. Que o Senhor entre, Pai, como a Tua palavra diz, como faca de 2 gumes, separando todas as coisas que não é de Ti. Que o Senhor faça a Tua vontade em nosso meio. Doa quem doer. Que isso gere dor, só sofrimento, mas que o Senhor nos ensine a passar por tudo isso. Que possamos entender que o Senhor deve ser honrado em nossas vidas. Que a Tua palavra, que o Senhor Jesus Cristo seja honrado em nosso meio. Em nome de Jesus é que eu te peço, é que eu te agradeço. A oração do Teu servo, nada mais que o Teu servo. Amém, Pai. Em oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto nessa noite, meu irmão. Pode colocar aqui, ó. O pessoal pediu para avisar sobre o horário da saída amanhã para o sítio, às 8h30, viu, irmãos? Às 8h30 nós vamos sair aqui da porta da igreja.